Stephen King marcou todos nós com vários e vários contos que viraram livros, apenas contos, séries e também, é claro, os filmes. Hoje eu vou falar 5 filmes aqui do Stephen King, filmes que eu admiro, que eu acho bem interessantes. Ele existe uma infinidade de filmes e filmes incríveis, mas hoje eu separei 5 pra gente conhecer, caso vocês ainda não tenham visto. Então vamos lá, bora, vamos ver um pouco do mestre do terror e suspense. Bora, let's go! E aí, mitas que acompanham o canal, aqui é o Mark. Hoje vamos falar de 5 filmes do Stephen King, filmes que eu gosto muito, filmes bem interessantes e que tem assim uma abordagem bem legal, passando por diversos tipos de gêneros. O primeiro é Rosehead, aqui também chamado de A Casa Adormecida. Stephen King's Rose Red. Esse aqui é um filme que lançou ali em 2001 para 2002, aqui no Brasil, né, foi em 2002. Vai sair um pouco desse padrão da casa, da família e tal, porque dessa casa conta como se fosse bem antes, numa época lá de 1900, onde uma família vai morar nessa casa após o proprietário dar de presente essa casa, né, essa mansão, para eles morarem para sua esposa. Só que lá acontece várias coisas estranhas nessa casa, e vai ser explicado isso durante o filme também, né, as origens disso. Só que aí começa a acontecer coisas estranhas, não só objetos ou coisas que você vê, escuta, mas também pessoas fazendo coisas diferentes, como o próprio suicídio do proprietário e até mesmo o sumiço da esposa e depois o filho que sai assustado da casa, né? Tudo isso acontece quando passa anos depois desses acontecimentos, que uma parapsicóloga, querendo ali provar também suas teorias e teses, convoca um grupo todo tem outros também paranormais, estudantes, tem cientistas, enfim, ela coordena todo esse grupo e chama para ir nessa casa para desvendar e verificar se realmente aquilo é autêntico. É bem interessante assim a abordagem, porque cada personagem é muito bem trabalhado. Nós temos diversas personalidades de cada um que são bem retratadas, né? Inclusive ele tem algumas coisas que diferenciam bastante, que é aqueles personagens que você acha menos prováveis de sobreviver, é os que vão durando mais tempo, né? E ao chegar na casa, mesmo com as descrenças de todos, eles começam a perceber que alguma coisa realmente está errada por ali, e agora a luta deles não se torna mais descobrir, mas sim conseguir sair dali vivo. Pet Cemetery. O segundo é um clássico de 1989, que é O Cemitério Maldito. Esse é um filme muito incrível, né? O Pet Sematary. Esse aqui é um clássico, foi lançado um novo agora, né? Fizeram um remake do filme. Eu particularmente não me agradou tanto quanto o antigo, mas é um filme também que dá pra você ver com uma roupagem mais moderna. Eles modificaram algumas coisas. No filme antigo consiste numa família que chega numa nova residência, uma residência mais afastada, onde tem uma estrada que fica passando caminhões o tempo todo, né? Esse aqui é um ponto principal do filme. Há um vizinho, que é o Judge, que é um senhor mais velho, que sabe de algumas coisas que acontecem por aquela região, né? A partir desse ponto, nós temos essa família, que eles têm uma menina, uma filhinha e um bebezinho também. Acontece que eles vão desenvolvendo uma amizade também com a vizinhança, inclusive com esse senhor, até que o gato da menina morre atropelado nessa estrada. É a partir desse ponto que vem a descoberta que vai levar todo o filme pra frente. O Judge, que era o senhor que era o vizinho da frente, indica para o Luiz enterrá-lo num cemitério que tem um pouco mais afastado perto da casa. Chegando lá, ele sobe uma outra montanha onde enterra ele num lugar bem difícil. Ele não sabe por que aquilo aconteceu, e nem o Judge explica pra ele, mas ele sente que alguma coisa está errada. Quando descobre que o gato, depois de uma noite, volta pra casa. O gato que estava atropelado e morto. Então ele começa a entender aquilo e fala, mas será que isso é verdade? Aí a coisa começa a ficar complicada, porque você saber disso pode te levar a tomar decisões que você não queira, em circunstâncias mais drásticas. Acontece que todo mundo que é enterrado e volta nesse lugar não volta mesmo a pessoa, ou o mesmo animal no caso. E tudo isso se estende, eles vivendo a vida, até que o filho do casal é atropelado nessa estrada. A partir desse ponto, ele vai viver essa indecisão, esse inferno de ter o filho de volta, sabendo que há uma possibilidade. Imagine você tendo a possibilidade de trazer de volta alguém que você perdeu no momento de dor, onde tudo está destruído. Dificilmente você vai se questionar se aquilo é certo. E é quando o Luiz leva esse filho dele para esse lugar, para esse cemitério. E aí o ciclo vai só se completando. Lembre-se, eles não voltam da forma que estão. E voltam para levar mais gente para esse cemitério. Então é bem interessante, e o filme vai se desenvolvendo nessa complexidade de você saber se você também faria isso ou não. Um filme muito bom e bem marcante. 1408.
Terceiro filme é um filme que eu gosto muito, eu sempre assisto ele porque eu acho leve de assistir assim, mesmo sendo um suspense barra terror, né? Que é o quarto, o 1408, né? O nome do filme só tá 1408. Esse filme é excelente. Nele nós temos um escritor que é o Mike Ainsley, né? Que é interpretado pelo John Cusack. E temos também o Samuel Jackson, que é o Sir Olin, o dono do hotel onde tem o quarto 1408. Após ele passar por vários casos onde ele faz esse tipo de averiguação de casas assombradas, para escrever os livros dele também e desmistificar, falando que não existe nada disso de paranormal. Só que essa busca dele é porque ele também perdeu a filha dele há muito tempo. E ele tem essa coisa com a vida após a morte de não acreditar muito nas coisas ou o sentido delas. É quando ele vai até esse hotel por uma carta que ele recebeu, com a mesma descrença de sempre, com muita insistência ainda do proprietário para que ele não vá até o quarto, e mesmo assim ele diz que aquilo ali não é nada, é mais apenas uma ilusão. Ao chegar no quarto, muitas coisas vão acontecendo. O ponto mais interessante desse filme é que ele começa simples, parecendo que não vai ser nada demais, mas a forma como vai acontecendo os fenômenos é bem interessante e você começa a se questionar várias coisas. Inclusive o próprio Mike, ele não sabe se ele está enlouquecendo ou se realmente aquilo está acontecendo. E você também fica com dúvida disso durante boa parte do filme. Será que é só da cabeça dele aquilo ou não? E depois de vários fatos acontecendo no filme, agora eu vou dar um aviso de spoiler, caso você não queira ver, dê um pulinho pra frente. Mas eu acho importante frisar essa parte. Após os fenômenos que acontecem ali, ele sai daquele lugar após tocar fogo em todo o quarto. E é quando ele é resgatado, conseguindo escapar. Mesmo assim, há uma descrença se aquilo foi real ou não. Até que com o gravador que ele estava no quarto, ele escuta a voz da filha dele que já tinha morrido, enquanto ele falava com ela no quarto. Essa parte foi a parte muito interessante pra mim, que deu o estalo. Isso aqui não foi só da cabeça dele. O próximo é um filme de 95, na verdade uma minissérie, né? Eles dividiram ela em várias partes e depois fizeram um compilado e fizeram um filme. Tanto que eu vi na TV, foi lançado como se fosse um filme, que é o Fenda no Tempo, né? Ou The Langoliers, que é até do livro. Eu, inclusive vi o livro também, é bem interessante. Na história, toda uma tripulação, temos vários atores aqui bem interessantes no filme. Nós temos uma garota cega e ela é muito sensitiva a tudo que está acontecendo. Temos o investidor, que é o personagem Craig Tommy, que é interpretado por Bronson Pinchot, e é muito bem feito esse personagem. Eu acho que ele é um dos melhores personagens do filme, pelo menos eu gostei muito da interpretação dele. Realmente ele convence de ser uma pessoa totalmente perturbada pelo que aconteceu. Temos o inglês, que é que trabalha para o governo, e o piloto, que é um dos personagens principais do arco, além de outros, um escritor, que também reflete um pouco do Stephen King nesse filme, até foi mencionado isso, né, por ele. Eles partem de avião, um voo que parecia ser comum. Quando ao passarem a um ponto, eles vão para um outro tipo de dimensão. Nessa passagem, todos que estavam acordados desapareceram, ficando apenas as pessoas que estavam dormindo. E isso que gera uma confusão enorme, inclusive os pilotos sumiram com o avião no ar. Graças por sorte, há um piloto no avião que consegue assumir o controle e depois ele consegue pousar esse avião, chegando num lugar totalmente desolado, que é o próprio aeroporto, só que não há ninguém lá, não se ouve barulho, as coisas não têm gosto. O som é diferente, tudo parece sem vida, tudo parece morto. O mais legal disso é que quando eles estão nesse ambiente, nós temos uma grande impressão bem distante do local que eles estavam antes, cheio de pessoas e tudo. Até isso, eu acho que até nas cores é um pouco diferente e bem vazio. Eles chegando lá tentam descobrir o que está acontecendo, né? Quando esse personagem também do Tommy, desesperado para chegar para uma reunião, começa a pressionar tudo, se tornando algo à parte do que está acontecendo ali, ignorando inclusive a estranheza do lugar. Esse personagem fala o tempo todo dos Langoliers, que são essas criaturas que ele diz que da infância dele, que o pai dele falava que devoravam aqueles que não eram competentes, que não trabalhavam, que não estudavam, que não tiravam notas boas, enfim, ele sempre foi atormentado por isso. E é interessante que, por mais que isso esteja antes de ele acontecer, esse fenômeno de eles passarem por essa passagem, ele começa a falar dessas criaturas, que inclusive a menina, que eu falei pra vocês que é uma sensitiva, né, apesar dela ser cega, ela começa a acreditar nisso. E muitas outras teorias também começam a aparecer, como se aquilo era o passado ou algo assim. Inclusive, o mais interessante, eu acho que um dos pontos mais marcantes, além dessa sensação de não haver nada no local, o outro ponto é a interpretação desse personagem falando de algo que como ele poderia saber se aconteceu depois. A tensão começa a aumentar quando a garota informa que alguma coisa está vindo na direção deles, e ela consegue escutar, algo que quase ninguém consegue escutar, só depois quando aquilo está mais próximo, e isso apressa eles a tentar sair dali de alguma forma o mais rápido possível, já que alguma coisa está vindo que eles não sabem o que é. Resumindo, esse filme tem personagens muito interessantes. Eu acho que principalmente esse personagem do Craig Tommy,
e da garota, e o piloto também, são personagens bem marcantes, que eles conseguem fazer tudo ficar bem amarradinho. É um filme que foi muito subestimado e por muitos assim passou despercebido, e muita gente acha que não envelheceu tão bem assim. Eu acho que é um filme muito interessante, eu gosto muito dele, assisto pelo menos uma vez por ano, toda vez ele de novo. Vi o livro, eu achei muito legal também, em complemento com o filme, né? E com certeza recomendo também Uma Fenda no Tempo. Você acha aí no YouTube ele fácil, só procurar pelo nome, tá cheio aí de gente que postou ele, beleza? Então, próximo. Stephen King's Storm of the Century, February 1999. Esse aqui é o meu filme favorito do Stephen King, eu acho que é um dos meus filmes favoritos de suspense / terror aí, de todos os tempos. Eu acho esse filme impressionante, apesar de ser muito longo, também foi feito como minissérie e depois juntaram como filme, sempre tem essas coisas no Stephen King, né? E esse aqui é o filme A Tempestade do Século. Ele teve também a direção do Craig Baxley, que é o da Mansão Rosehead, da Casa Adormecida, que eu já citei antes. Então ele também tem algumas semelhanças assim no estilo de filmagem e direção. Mas nesse filme nós temos uma abordagem totalmente diferente. É chegado na Little Town, uma pequena cidade ali, né, onde há uma população pequena que geralmente cuidam das suas coisas, como é citado, né? Chega esse personagem chamado André Linoge, que é interpretado por Colin Farrell, e é o personagem um dos mais incríveis que eu já vi assim em filmes desse gênero. Ele chegando na cidade, ele já comete um assassinato de uma senhora no começo do filme, que você vê que aquilo ali não teve nenhum tipo de motivação pessoal. Foi apenas para começar todo o processo daquilo que ele queria. Quando aquilo acontece, ele fica no local até ele ser preso e as pessoas terem noção do que está acontecendo. Ali, como era uma cidade pacata, praticamente não existia crime, então isso foi um abalo que todo mundo começou a saber do que se trata. A partir desse ponto, esse indivíduo, quando ele é preso, ele fala: "Me dei o que eu quero e eu vou embora." Essa frase vai ser citada no filme praticamente a todo momento. Ele sabe que para conseguir o que ele quer, ele não pode simplesmente chegar e ameaçar alguém. Ele tem que convencer isso. E como que ele vai convencer isso? Da forma mais aterrorizante possível. Primeiramente, o filme vai passar nisso. Ele vai fazer de todas as formas as pessoas acreditarem que realmente ele pode destruí-las. Ele vai fazer pessoas serem manipuladas, pessoas se suicidarem, mortes, coisas estranhas acontecendo o tempo todo. Você vai ver coisas paranormais e também ele vai citar pessoas a lutarem uma contra as outras. O filme é bem interessante nessa abordagem, e principalmente com o personagem, esse vilão, que apesar de enigmático, ele segue alguns princípios. Isso eu acho bem interessante. Ele sabe esperar o momento certo de agir. Não se sabe muito bem o que ele é. Há algumas teorias que é citada no filme, algumas teorias bem pesadas, mas a gente não consegue saber exatamente se aquilo é ou não. O filme se desenvolve com esse personagem que conhece praticamente todos que estão naquela cidade e conhece também os seus segredos. Ele consegue ler a mente de cada pessoa daquela cidade e ele vai revelando isso de uma para outra de uma forma muito interessante, que faz você questionar. Imagina só se alguém pudesse ler todos os pensamentos e chegasse no local. Seria assustador, eu acho, para uma sociedade totalmente corrompida e cheia de mentiras ou segredos, não é mesmo? Após todos esses fatos acontecerem e ele se convencer de que agora sim a cidade está realmente pronta para ouvir o que ele tem a dizer, já que eles estão temendo muito, eles sabem e acreditam que possam realmente morrer, o personagem enigmático marca uma reunião para explicar o que ele quer. E quando é chegado nesse momento em que ele fala para as pessoas o que ele tanto pediu todo o filme e o que ele quer, muitos se negam, mas depois eles concordam por medo da morte, exceto uma pessoa que não concorda. E, como nós sabemos, o destino é bem implacável e logo essa pessoa poderá ser prejudicada por isso. Então a abordagem desse filme é interessante nesse ponto de realmente ele convencer de todas as formas e mostrar que todo mundo faz o que precisa quando a necessidade, contexto ou tempo chega. E com isso ele vai desenvolver cada personagem de uma forma bem interessante. Esse é um dos melhores filmes com certeza do Stephen, e também você encontra fácil aí, inclusive no YouTube. Something you've never seen before. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Existe uma infinidade de filmes desse grande escritor, né, que vários de seus livros viraram filmes, né, inclusive outros clássicos. Eu não quis citar aqueles mais consagrados, quis sair um pouco dessa linha aí para uns filmes assim que é menos considerados, mas que são bem interessantes e eu acho que são pouco citados. Então comentem, gostaria de saber quais desses filmes vocês viram, se vocês chegaram a ver algum deles, se vocês gostam de algum desses filmes, e também deixe a sua lista dos 5 filmes do Stephen King que vocês mais gostam. Vamos compartilhar sugestões e eu também vou conseguir conhecer outros filmes e assim como vocês também, beleza? Então é isso, eu agradeço a companhia e a atenção de todos, nos vemos na próxima. Adeus.